meus amados irmãos, queridos, mais uma sexta-feira, mais um podcast aqui, Fala Família. Como você vai? Como está a tua vida, tua família? Estamos aqui para compartilhar algo com você e eu gostaria muito que você interagisse comigo, deixasse os seus comentários, perguntas. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, porque eu tenho certeza que vai ajudar na sua vida espiritual, vai ajudar na sua vida familiar. Isso vai ajudar, na verdade, você se posicionar, né? Hoje eu quero falar sobre o cristão ateu. E essa palavra minha é baseada no livro do pastor Greg Gresham, Ateu Cristão. Eu quero basear nesse livro, essa palavra. Até eu faço a sugestão para você, se você puder adquirir esse livro, é muito bom o livro, tá? E o que é um cristão ateu? O cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Esse é o cristão ateu. Ele acredita em Deus, ele crê em Deus, mas a vida dele é uma vida como se Deus não existisse, embora ele creia na existência desse Deus, né? Aquela ideia de que você crê em Deus, você crê numa pessoa, mas você não conhece essa pessoa, mas você acredita naquela pessoa. E meu querido, deixa eu te falar uma coisa, é muito difícil. Hoje em dia, nós temos aí muitas pessoas, né, que frequentam a igreja, que participam de igreja, mas e creem em Deus, e muitas vezes são batizadas, frequentam a igreja direitinho, mas elas, na verdade, elas estão dentro dessa categoria de pessoas que creem em Deus, mas elas não têm uma vida que condiz com aquilo que ela crê, em quem ela crê. Não sei se você está conseguindo me entender, né? Há uma pesquisa realizada pela revista Seleções no Brasil, feita, é a pesquisa que investiga quais são as crenças do homem moderno no que se refere ao plano invisível, e o resultado revela que 95% dos brasileiros creem em Deus. Olha só, 95% dos brasileiros creem em Deus. Se praticamente a população toda do Brasil crê em Deus, por que nós temos essas tragédias da nossa sociedade, de altos índices de homicídio, de violência doméstica, né, de drogados, de mortes, de prostituição, de miséria? 50% praticamente da população na faixa de pobreza, de abaixo da linha da pobreza. Por que a gente vê um cenário tão trágico, tão oposto àquilo que a pesquisa mostra, na crença das pessoas, no que as pessoas acreditam, né? Por que nós vemos isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nossa moeda, o que está escrito nossa moeda lá? Deus seja louvado. Se a Casa da Moeda, a estatística diz que 95% diz que crê em Deus, nosso povo, por que ainda nós temos um cenário como esse que eu acabei de mostrar para vocês? Nós somos um dos países, né, um dos povos mais corruptos, e as outras estatísticas não melhoram, né? Então, mesmo que exista uma diferença entre crer em Deus, você tem que entender isso, e se relacionar com Deus.
Por isso que existe um hiato entre o crer versus conhecer. Então, ninguém consegue realmente ser um verdadeiro cristão, um cristão genuíno, se ele não tiver um conhecimento verdadeiro de Deus. Talvez você possa questionar assim, mas pastor, crer em Deus não é suficiente? Eu digo com muita convicção para você, não. A Bíblia diz em Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Olha o que a Bíblia diz. Muito bem, até mesmo os demônios creem e se estremecem diante de Deus. Até mesmo os demônios creem e se estremecem diante de Deus. Eu entendo que crer é o primeiro passo, mas não é um único passo. Muita gente fica nesse primeiro passo, como o próprio demônio, mas não dão os passos seguintes que devem ser dados. Então, quando você diz que crer em Deus, você atesta a existência de Deus, né? Mas há uma distância muito grande entre você crer em Deus e você ter conhecimento de Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Mas, querido, há uma outra distância entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. O conhecimento prático se dá pelo relacionamento. Então, eu quero mostrar para você aqui que como que a gente identifica um cristão ateu? Um ateu a gente já sabe que ele diz que não crê em Deus. Mas um cristão ateu, ele diz que crê em Deus, não é? E um cristão genuíno, ele além de crer, conhecer e obedecer, ele serve a Deus de todo o coração. Então eu quero mostrar para você, eu não sei em qual grupo ou qual classe você se identifica. Talvez você esteja vendo esse vídeo e você é um ateu. Muito embora essa possibilidade seja muito mínima. Mas você talvez esteja vendo esse vídeo e vá se identificar como um cristão ateu. Um cristão que crê em Deus, que frequenta a igreja, que participa muitas vezes de uma igreja, mas você não tem uma vida com Deus. Você não mostra esse Deus. E como que eu posso saber, pastor? Então, é aí que eu quero mostrar para você, para que você possa se identificar se é um cristão ateu ou se é um cristão genuíno. E eu vou mostrar para você aqui 10, não se espante não, é rápido, tá? 10 maneiras ou 10 formas de identificar um cristão quando ele é ateu e quando ele é genuíno, tá? Então, o cristão ateu, quando a pessoa crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Tem muita gente que acha que conhecer a Deus é vir para a igreja, se tornar um crente, ser batizado, né? Frequentar uma igreja. Isso é importante? Eu digo que é, mas isso não prova que você conhece a Deus. O que prova que você conhece a Deus é quando você se relaciona com esse Deus. E relacionamento com Deus está além das 4 paredes, vamos dizer assim.
além da igreja, do templo onde você se congrega, do culto que você frequenta, que você entrega para esse Deus, né? Está muito mais além. Relacionamento, você vai no culto no domingo, na terça, 3 vezes da semana talvez, mas os outros dias, durante o dia, qual é o seu contato com Deus? Como você se relaciona com Deus? É no relacionamento com Deus que a gente realmente conhece a Deus. Ninguém conhece uma pessoa sem se relacionar com ela. Conhecer de fato, conhecer mesmo, você tem que se relacionar com essa pessoa. E essa relação não pode ser superficial, né? Essa relação tem que ser uma relação próxima, profunda. Tem que haver intimidade nessa amizade sua com Deus, para você realmente conhecer a Deus. E aí você vai identificar realmente se você é um cristão genuíno. Segunda coisa, para você identificar um cristão genuíno e entender que não é um cristão ateu. Quando você crê nele, mas tem vergonha do seu passado, né? Como que eu identifico um cristão ateu? Quando ele diz que crê em Deus, mas ele tem vergonha do seu passado. Isso significa que ele não nasceu de novo. A Bíblia diz que aqueles que são nova criatura, que nasceram de novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O meu passado não me condena nessa nova vida. Mas há muita gente que crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Uma terceira coisa para você identificar um cristão ateu. Quando você crê, quando a pessoa crê em Deus, mas não no poder da oração. Há muita gente que crê em Deus, mas não crê no poder que tem a oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você entende isso? Crê em Deus, mas não crê que Deus pode realizar milagres, que Deus pode curar, libertar, salvar, que Deus pode mudar aquela situação. Ele não crê no poder da oração. Tanto é que você percebe hoje que muitos que creem em Deus, que frequentam uma igreja, eles têm dificuldade de ter uma vida de oração. Não é porque não tem tempo, é porque eles não creem no poder da oração. Se você crê no poder da oração, você vai ter uma vida de oração. Né? Uma quinta coisa que mostra, que identifica um cristão ateu. Ele crê em Deus, mas ele se recusa a perdoar. Há muita gente dentro da igreja que presta culto a Deus, que são batizadas, que muitas vezes exerce até um cargo dentro da igreja, mas eles se recusam a perdoar. Muitas vezes está naquela classe de pessoas que dizem assim, mas não fui eu que fiz, eu não fiz nada a ele para pedir perdão, ele é que tem que me perdoar. Na verdade, ele se recusa a pedir perdão, a perdoar, a se humilhar. Então essa pessoa crê em Deus, mas ela não quer perdoar. Ela não quer fazer aquilo que Deus manda que ela faça. Esse é um cristão ateu. Uma outra coisa que demonstra, né, que identifica um cristão ateu. Ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe, mas ele busca a felicidade a qualquer preço.
Como assim, pastor? Que, deixa eu te falar uma coisa. Felicidade a verdadeira felicidade nós a encontramos em Cristo, e não nas coisas, e não nas coisas materiais, e não naquilo que nós conquistamos. Mas um cristão ateu, embora ele creia em Deus, ele negocia qualquer coisa para ele ter a felicidade dele, se sentir uma pessoa feliz. Para você se sentir uma pessoa feliz, basta você se relacionar com Deus, que Deus vai te dar a alegria dele. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade? O que você pensa a respeito disso? Quantos cristãos hoje estão na igreja e que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a obra, não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra, porque eles estão com a agenda tão cheia, fazendo as coisas, buscando adquirir coisas para poder serem felizes, terem alegria. Isso tem demais dentro das igrejas. Uma outra coisa que identifica um cristão ateu é aquela pessoa que crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. O que toma conta do coração dele é a preocupação. Mesmo que você fale para ele, está lá escrito na Bíblia, Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Mesmo que esteja lá escrito na Bíblia, não esteja preocupado por coisa alguma. Antes, preocupado é a ansiedade. É aquela pessoa que ela não sente paz, não tem um equilíbrio emocional. Ela está ansiosa porque ela está preocupada. Aquilo que tem que fazer, isso aqui que tem que, sabe? Terrível. Mesmo eu dizendo para ela: não vos preocupeis por coisa alguma, antes todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus com súplica, oração e ação de graça. Não adianta. Ela crê em Deus, mas ela vive o tempo todo preocupada, ansiosa. E a ansiedade é a doença que atinge milhares de pessoas hoje. Mas essas pessoas creem em Deus. Uma outra coisa que identifica o cristão ateu, aquela pessoa que crê em Deus, mas só confia no vil metal, no dinheiro. Ela crê em Deus, mas ela só confia no dinheiro. Você vê que hoje, na maioria das pessoas que frequentam, participam de uma congregação, de uma igreja local, se você tiver ali 500 pessoas, 40% delas, eu estou sendo otimista, sou pastor há muitos anos e sei disso, são dizimistas e ofertantes fiéis, as outras não são. Elas têm muita dificuldade com o dinheiro, mas elas creem em Deus. Como que creem em Deus, na existência desse Deus, que esse Deus é provedor, que esse Deus é que traz as coisas, e só confia no dinheiro, só confia estando com aquilo ali na mão? É um cristão ateu. É um cristão que, na verdade, diz que crê em Deus, crê que Deus pode prover, mas, na verdade, o coração dele está tomado pelo dinheiro. A confiança dele está no dinheiro e não no Deus que pode lhe dar esse dinheiro. Uma outra coisa que identifica um cristão ateu é aquela pessoa que crê em Deus,
mas não compartilha da sua fé. Você pode acreditar num negócio desse? A pessoa acredita em Deus, Deus abençoa a vida dessa pessoa, Deus faz tantas coisas por essa pessoa reconhece isso, que foi Deus e Deus e Deus, mas ela não compartilha a sua fé. Ela não fala para as outras pessoas acerca desse Deus que ela crê, desse Deus que ela busca, desse Deus que ela cultua, desse Deus que, às vezes, ela está orando ali e dizendo, olha, foi Deus que me deu isso, mas não compartilha da sua fé, não compartilha daquilo que Deus tem feito na vida, mas ela crê em Deus. Você acredita nisso? Que existem muitas pessoas assim. São cristãos ateus. Acreditam na existência de Deus, do que Deus pode fazer, mas elas não vivem a vida, as atitudes. Perdão, queridos. As atitudes dessas pessoas não condizem com a fé que elas dizem professar, né? E a última coisa que você pode identificar um cristão ateu é que ele crê em Deus, mas ele não acredita na igreja desse Deus. E eu já tenho compartilhado muito sobre isso, falado muito sobre isso, que há uma corrente, há um movimento muito grande de pessoas que, de alguma forma, se decepcionaram numa igreja, com a liderança, com outros irmãos da igreja, que não gostaram do pastor, que acharam que foram feridos por alguma palavra, alguma atitude, alguma postura que não foi correta por parte da liderança. E essas pessoas, o número das pessoas foi aumentando. E hoje há um movimento que se diz exatamente assim, né? Eu posso ser um cristão, acreditar em Deus, crer que esse Deus é o meu Salvador, mas eu não acredito na igreja dele. Na igreja dele. E o cristão, ele não pode dizer que ele é a igreja. A igreja não é um membro. A igreja são vários membros do corpo, né? A igreja do Senhor. Então tem muito cristão, né? Ou muito cristão ateu hoje, que acaba aumentando essa estatística de pessoas que estão fora da igreja, que falam que não acreditam mais na igreja do Senhor como igreja local, como existem milhares delas, de pastores sérios, de homens e mulheres sérios, que cuidam do rebanho do Senhor, erram, líderes erram, mas jamais eu posso dizer que deixar de acreditar no propósito de Deus em estabelecer a igreja dele, a igreja local, em chamar pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, né? Para ensinar o povo, ensinar as pessoas, cuidar das ovelhas. Jamais eu posso deixar de acreditar nesses propósitos de Deus que estão exarados na própria palavra de Deus, para eu não me reunir numa igreja local, numa congregação. Então, meus queridos, isso é muito triste, o que temos visto hoje. Então, quero deixar aqui essas formas que eu trouxe aqui, compartilhei com vocês, que identificam um cristão ateu. Um cristão ateu.
Eu não sei se você que está me ouvindo se identificou com alguma dessas formas, né? Mas se você se identificou e outras não, você vai dizer, mas pastor, eu sou um cristão ateu porque eu creio em Deus, mas não no poder da oração. Então você precisa rever isso, querido. Você acaba se encaixando nisso. Como é que você acredita em Deus e não acredita no poder da oração? Como é que você acredita em Deus, mas tem vergonha do seu passado, então você não nasceu de novo? Como é que você acredita na existência desse Deus e não quer ter um relacionamento com Ele? De amizade, de intimidade. Como é que você acredita nele, mas tem dificuldade? Você se recusa a perdoar, a se humilhar. Você vive o dia todo, você vive preocupado, ansioso. Confia só naquilo que você possui e não nesse Deus que te dá as coisas. Não compartilha essa fé. Então você precisa rever, né, essa sua posição, essa sua postura de crença, de fé em Deus, de uma vida com Deus, em nome de Jesus. Então eu quero deixar isso aqui para você. Compartilhe com outras pessoas que você conhece, né, esse vídeo, essa palavra que eu estou aqui trazendo para você, para que outras pessoas tenham também o conhecimento disso e possam chegar a uma conclusão, né? Quem sabe tanta gente que está enganada por não conhecerem e serão esclarecidas através dessa palavra. Amém? Espero que eu tenha te ajudado. Compartilhe mesmo, ministre em outras pessoas, em outros grupos, essa palavra, para que ela possa servir de alerta, de vigia, né? De restauração, de reposicionamento com relação à nossa verdadeira fé em Deus, no Deus vivo, no Deus que opera maravilhas. Amém? Espero que eu tenha te ajudado, né, em nome de Jesus. Deixa aí os seus comentários, suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, terei o maior prazer de buscar, dirimir e também ler os seus comentários a respeito dessa nossa palavra. Tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, no nosso próximo podcast, outro tema maravilhoso para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço e fiquem com Deus.